o irmão falou, né? Sermão de Mordomia. Esse sermão ele é pregado a cada terceiro sábado de cada mês. Não foi feito ontem, mas o irmão pediu para que pudesse fazer hoje e nós estamos aqui, né? Jesus pede para que nós possamos fazer com excelência tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos e nós vamos tentar fazer o melhor. Vamos orar? Oremos então. Grandioso e bondoso Pai que habita nos céus, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui na Tua casa para te adorar. E neste momento, ó Pai, queremos convidar a presença do Teu Espírito Santo para que Ele esteja no nosso meio, para que Ele possa, Senhor, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que o entendimento, Senhor, possa reinar em nós. Abençoa, Jesus, cada um dos Teus filhos que aqui estão para ouvir hoje a Tua palavra. Amém. Que o Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, possa me usar como instrumento de Ti, Pai. Que eu sei que sou falha, cheia de pecados, mas neste momento eu peço a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que esteja conosco nesta noite, para que possa desaparecer, Senhor Jesus, Vanessa, essa pecadora, mas que a Tua palavra, Senhor, possa resplandecer dentro desta igreja, Pai. Por favor, Senhor, usa-me como instrumento do Senhor, todos os momentos quando for abrir a minha boca para falar de Ti, Senhor. Por isso, Jesus, nos guie. Te oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um dos mandamentos de Deus. Nós sabemos que falar sobre mordomia é falar sobre a nossa vida espiritual em todos os aspectos. E no sermão do mês de junho foi escolhido para que nós possamos falar sobre o sábado. Deus ele deixou esse dia para mim e para você, para que nós possamos glorificar o Teu santo nome, para que nós possamos reviver a criação de tudo que hoje existe nesse mundo. E o sábado, ele é voltado para que eu e você pudéssemos reviver esse momento que há mais de 2000 anos atrás foi criado para mim e para você. Mas antes de começar a ler sobre o sábado, eu gostaria de pedir aos irmãos para que pudessem abrir a Bíblia de vocês no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Por que eu estou pedindo para que possamos ler este verso antes de iniciarmos a nossa leitura bíblica? Porque o sábado é um dos mandamentos de Deus. É o 4º mandamento do Senhor. E infelizmente, ele é um pouco esquecido, aonde, nas igrejas elas esquecem deste grande mandamento do Senhor. Muitas vezes até criticamos por estarmos guardando o sábado, por os adventistas que falam, que pregam sobre este dia. Mas eu gostaria que neste momento nós pudéssemos refletir nesse verso que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, para que a partir daí nós possamos ler e falar sobre o santo sábado do Senhor, o 4º mandamento. Quem achou, possa ler, por favor. 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Amém. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quando a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus, ela está querendo dizer para mim e para você que tudo que tem escrito aqui neste livro que está nas nossas mãos hoje foi guiado por você, foi guiado por alguém, foi guiado por Deus. Deus não estava presente em corpo físico, mas Deus ele estava presente em espírito. E Ele usou pessoas para escrever tudo que tem escrito nessa Bíblia. É
10 mandamentos que nós sabemos. Que os 10 mandamentos, eles não foram escritos por inspiração de Deus, eles foram escritos pelo próprio Deus. Deus não usou pessoas para escrever os mandamentos de Deus, porque Ele mesmo escreveu. Mas o restante de toda a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E por que foi escrito por homens inspirados de Deus? Para a correção e a educação de todas as pessoas que habitarem neste mundo, seja nos nossos tempos de hoje, ou seja nos tempos de antigamente, ou seja nos tempos que estão por vir. Foi para isso que a Bíblia foi escrita, foi para isso que Deus deixou esta santa palavra. Então, agora que nós conseguimos entender que a Bíblia, que o quarto mandamento, ela foi escrita por Deus, e tudo que tem aqui nela saiu diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós agora vamos começar a nossa leitura bíblica e vamos discutir um pouquinho sobre o Santo Sábado. Ensinar a igreja sobre a importância de honrar a Deus no cuidado do tempo. Apresentar os princípios bíblicos de fidelidade na guarda do sábado e mostrar como o sábado é uma bênção para o cuidado das emoções. Muitas vezes, quando nós falamos do sábado, nós adventistas que já temos essa consciência de que nós devemos observar o sábado, nós temos uma calmaria, nós conseguimos sentir uma calmaria dentro de nós quando chega a sexta-feira no final da tarde. Porque nós sabemos que a partir daquele momento, nós vamos estar largando todo o nosso labor, todas as nossas lutas, e vamos a partir daquele momento nos conectar com Deus. Vamos a partir daquele momento colocar a nossa vida, as nossas ações nas mãos do Senhor. É o momento em que Deus criou e disse assim: a partir de agora, você precisa de um tempo. Você vai se conectar comigo. Não que os outros dias da semana não sejam importantes para nós, que nós não devemos estar conectados com Deus. Mas Deus, quando criou o sábado, já foi no final do sexto dia, e ao iniciar o sétimo dia, Ele disse que descansou. Eu entendo que Deus, Ele não se cansa. Eu entendo que Deus, Ele não precisava de descansar. Mas Ele precisava mostrar para mim e para você como é importante essa conexão. Porque durante todos os dias da semana, nós estamos no corre-corre, nós temos afazeres, nós temos muitas lutas para sobrevivermos. As nossas orações são mais curtas, o nosso tempo é mais curto, porque nós temos coisas que nós não podemos deixar para amanhã. Mas hoje nós vamos aqui aprender um pouquinho como é que nós vamos aprender a administrar o nosso tempo. E eu gosto muito quando a gente fala do sábado, porque a gente sente uma paz, a gente sente uma leveza, e a gente sabe que o sábado é um dia de comunicação com Deus. E nós vamos aprender um pouquinho sobre este dia de hoje. E nós precisamos aprender também a controlar o nosso tempo, para que quando chegarmos ao sábado, as nossas atividades da semana estão todas prontas, né? Está finalizado, para que a gente possa entregar a nossa semana e agradecer a Deus para receber o nosso sábado com gratidão, com alegria. Mas para isso, eu e você, nós precisamos ter um cuidado. E sabe que quando eu estava estudando esse sermão hoje, eu parei assim para pensar assim: olha, como é bom a gente ter missões na casa do Senhor. Eu sempre disse isso aqui para os irmãos. Porque quando nós temos missões na casa de Deus, nós tiramos mais tempo para estudar. Nós paramos para pegar a nossa Bíblia, para ler um sermão, para escrever um sermão, e assim nós só vamos aprendendo cada vez mais. E hoje eu fiquei feliz e gostaria de proporcionar para a minha igreja que nós precisamos criar
criar momentos, nós precisamos criar uma agenda para administrar os nossos dias, para que quando nós chegarmos ao sábado, nós estarmos leves, sem preocupação, se deixamos algo para trás durante a semana. E sabe, muitas vezes nós não temos tempo de fazer isso. A gente amanhece o dia, inicia uma semana, a gente sabe que tem diversas coisas para se fazer, mas nós nunca paramos para poder apontar, escrever. O sermão deste sábado, deste domingo, hoje, nos diz que nós devemos ter uma agenda. Sabe para quê? Para nós anotarmos durante domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quais serão as atividades que nós iremos fazer neste dia? Nós sabemos mais ou menos quais são as coisas que nós temos que fazer durante a semana. Eu, por exemplo, eu trabalho, tenho filhos, tenho casa para cuidar. Tem outras coisas que eu faço durante toda a semana. Eu preciso colocar na minha agenda, eu preciso escrever na minha agenda. Segunda-feira eu vou levantar, fazer a minha devoção matinal, fazer a minha oração, meu culto em família, fazer um café, tomar um banho e trabalhar, chegar, preparar o almoço, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, fazer qualquer uma outra coisa que aparecer durante este dia. Mas eu não consigo fazer isso, eu não faço isso em um papel. E aqui nos ensina que nós devemos fazer isso, porque quando nós anotamos aquilo que nós precisamos fazer, nós vamos sempre estar de olho se nós estamos realmente fazendo. E é dessa forma que eu e você vamos conseguir administrar o nosso tempo. Não significa que tudo aquilo que você anotou para que seja feito durante a semana, você vai conseguir concluir tudo. Porque o nosso dia, ele tem apenas 24 horas, mas nós tiramos aproximadamente 8 horas para dormir. Ou umas pessoas tiram mais que 8, outras tiram menos, mas o normal seria de 8 horas. E aí nós temos o restante do tempo para cuidar de todas essas atividades. Incrível que, olha só o que diz aqui, vamos abrir a Bíblia no Salmo 100, para que nós possamos ler aqui o que ela tem nos orientado, o que ela nos diz, né? O que o salmista exorta através deste salmo. Salmo 100, verso 1 a 3, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele um cântico, sabei que o Senhor é o Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e o rebanho do seu pastoreio. Então Jesus aqui, o salmista aqui quer mostrar para nós que nós devemos estar servindo o Senhor com alegria. Quando nós fazemos toda essa demanda de todas as nossas tarefas que temos que fazer durante a semana e vamos colocando ela em ordem em nossas vidas, quando nós chegamos ao final da sexta-feira, que estamos iniciando o nosso santo sábado, nós estamos felizes porque nós conseguimos concluir, nós conseguimos cuidar do nosso tempo. E quando nós iniciamos o nosso sábado, nós devemos estar como? Com alegria, com júbilo do Senhor. Porque está chegando o grande dia. O dia na qual onde nós vamos celebrar a criação deste mundo. O salmista nos exorta a celebração com júbilo no Senhor, servi-lo e apresentar-nos diante dele, pois foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o seu rebanho. Se nós formos lá para 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 20, o apóstolo Paulo exorta os crentes em todo lugar que devem glorificar a Deus no corpo de vocês.
Nós sabemos que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E quando nós iniciamos o nosso Santo Sábado, nós temos que estar preparados para que o Espírito Santo de Deus possa repousar em nós, para que nós possamos regozijar no dia de glória. Diferente dos dons e dos talentos e dos tesouros, o tempo é algo que todos nós compartilhamos uns com os outros. Nós podemos compartilhar, sim, os nossos talentos, os nossos tesouros. Agora, queridos, o meu tempo e o tempo de vocês, nós não podemos compartilhar. Porque eu posso continuar o meu trabalho que eu não finalizei hoje. Mas o tempo que passou hoje, eu não posso buscar ele amanhã. O tempo quando passa, nós não podemos voltar atrás. E é nisso que nós temos que pensar todos os dias de nossas vidas. Você pode compartilhar todos os seus talentos com qualquer pessoa que você quiser. Mas o seu tempo, lembre-se, ele é precioso. O seu tempo não pode ser compartilhado com ninguém. Enquanto os recursos financeiros existem conforme Deus os concede ou permite. No entanto, Deus deu a cada pessoa a mesma quantidade de tempo. Deus deu 22 horas do dia aqui para alguém? Deus deu quantas horas do dia para cada um de nós que estamos aqui hoje? Ninguém sabe? 24 horas. Esse tempo, todos nós temos quanto? 24 horas. Mas nós temos que ter muito cuidado como que nós vamos utilizar o nosso tempo, né? O tempo é mais um acaso dos recursos. E a menos que ele seja administrado por mais nada, ou mais, nada mais o pode ser. O tempo é o mais escasso dos recursos. E a menos que ele seja administrado, nada mais pode ser. Se você não saber administrar o seu tempo, ele não vai passar de não ser um tempo. Só vai ser mesmo um tempo mal administrado. Mas quando você administra o seu tempo bem, você vai receber os seus recursos lá na frente, né? Eu gostei muito desse verso. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 9, no verso 4. João, verso 9. Isso. Amém? Diz assim, João 9, verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O senso de urgência é evitar aqui. Precisamos aprender a gerenciar o nosso tempo para obtermos o melhor proveito do dia. Direcionar a nossa própria vida ao máximo possível. Se você usa o seu tempo de 24 horas para viver mal vivido, infelizmente nós estamos vivendo uma era digital que tem destruído a mente de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos também. As pessoas, elas estão se acabando. E incrível que elas estão usando o seu tempo precioso nas redes sociais. Isso quer dizer que elas estão fazendo
mau uso do seu tempo. Elas estão usando o tempo de sua vida que ela poderia estar construindo algo criativo, algo que vai enriquecer a sua vida espiritual, até mesmo a sua vida financeira, mas estamos perdendo tempo diante das telas. Estamos perdendo tempo, e como eu disse no início, esse tempo ele não tem como voltar. Não tem como você deixar, parar o seu tempo aqui agora enquanto você perde o seu tempo nas redes sociais. Hoje eu vou tirar o meu domingo para eu ficar nas redes sociais, mas eu vou parar o tempo. E amanhã eu volto no tempo. Nós não conseguimos fazer isso. E infelizmente, é isso que muitas pessoas estão fazendo nas suas vidas. Nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo para que nós mesmos não sejamos pressionados por nós mesmos. Quando nós passamos o tempo inteiro diante das telas, diante de algo que não nos engrandece em nada, aí quando nós acordamos, nós vemos que perdemos um tempo. Sabe o que nós começamos a fazer? Nós começamos a correr contra o tempo. Eu preciso fazer isso correndo, porque eu perdi tempo, senão eu não vou conseguir. E aí o que acontece? Nós estamos colocando pressão em nós mesmos, porque nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. Benjamin Franklin resume bem esse conceito quando disse: se você falha em planejar, está planejando falhar. Se você não planejou bem o seu tempo, você já planejou a sua falha. E é fato, é real. Qualquer coisa que não seja só o nosso tempo, mas qualquer coisa que nós planejamos, mal planejado, qual é o resultado? Tem algum sucesso? É bem sucedido? Não, de forma alguma. Aquilo que é mal planejado, ele é mal vivido. É importante aprender a planejar o dia e a noite anterior, fazendo uma lista em ordem de importância daquilo que precisa ser feito. Que foi o que nós lemos, que eu falei antes aqui. Agora, a nossa querida irmã Ellen White, ela deixa um conselho para nós, que está lá no livro Ciência do Bom Viver, na página 78, que diz assim: é pecado desperdiçar o nosso tempo. Se cada momento fosse divinamente avaliado e empregado do modo adequado, teríamos tempo para tudo que necessitamos fazer para nós mesmos ou para o mundo. O nosso tempo é precioso. Deus, Ele o criou com muito carinho. E quando nós desperdiçamos Ele, nós estamos fazendo algo muito ruim para as nossas vidas. O apóstolo Paulo roga aos crentes que tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 16. Esse é um conselho que Paulo dá para cada um de nós, para que nós saibamos de fato aproveitar o nosso tempo com coisas boas. Viver como sábio significa andar estreitamente, com precisão, diligentemente, cuidadosamente. Basicamente, o texto está dizendo que o seguidor de Deus deve seguir um curso disciplinado. Ao fazer isso, ele deve resgatar o tempo, ou aproveitar o máximo de oportunidade, porque passa muito rápido. Quando nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas corriqueiras e fúteis, nós estamos perdendo tempo
que não vamos conseguir voltar atrás. É muito fácil procrastinar. Por exemplo, pense nos muitos planos e resoluções feitas no início do ano. Será que foram implantados e ainda estão sendo perseguidos? Quais foram os planos que nós fizemos no início do ano? Logo quando se começa um novo ano, a gente está cheio de planos, né? Para o ano. E esses planos que nós fizemos, ele depende muito de como vamos utilizar o nosso tempo. Um certo filósofo disse assim: uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Se você não der o seu primeiro passo, você não vai conseguir alcançar nada. É tão difícil falar de tempo sem considerar os outros dias da semana, mencionado anteriormente. Além disso, seria imprudente falar sobre esses dias e tempos sem considerar a divina semanal do sábado. E nós sabemos que quando cuidamos de falar de todos esses outros dias, todos eles são importantes. Todos eles nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Mesmo que nós estamos observando o sábado, não significa que eu vou deixar os outros dias para trás. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 8, Jesus ele diz para mim, e ele deixou lá para mim, para você bem claro. Ele disse assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu e você precisamos lembrar que o sábado é um dia de santificação. O sábado é um dia de uma conexão maior entre o Criador e a criatura. Se não fosse assim, ele não teria dito, lembra-te. Da mesma forma, quando ele diz, nesse mesmo capítulo do livro de Êxodo, não matarás, ele está dizendo para mim e para você que nós devemos obedecer esse mandamento de Deus. E muitas vezes nós pregamos sobre esse mandamento: não matar, não roubar, não adorar imagens, honrar teu pai e tua mãe. Mas sempre está sendo esquecido de falar: lembra-te do dia de sábado. Qual é a diferença do mandamento de lembra-te do dia de sábado para os outros 9 mandamentos? Quando Deus escreveu os mandamentos, os outros 9 mandamentos, o sábado estava incluso e em quarto lugar. Mas eles estão sendo esquecidos nos templos, infelizmente. A cada 7º dia, o palácio celestial de Deus desce à terra. A Bíblia diz que quando estivermos lá na eternidade, nós vamos adorar o Senhor de um sábado ao outro. Aqui, nós estamos na escola. Aqui nós estamos aprendendo que precisamos sim reverenciar o Senhor no Santo Sábado. É uma escola. Viu o que eu disse? O palácio celeste desce na terra ao Santo Sábado. Já parou para pensar? Quão grande é importante o Santo Sábado do Senhor? O Senhor nos convida para vislumbrar a sua glória e a sua presença nesse período de 24 horas, para que possamos passar esse tempo em comunhão com Deus. Não é de admitir que no centro do grande conflito, quando o merecimento de Cristo para receber adoração como Criador, esteja o Santo Sábado.
A adoração no sábado é um tempo bem gasto com o nosso Criador e Redentor. É a boa notícia e que isso continuará na nova terra. Isaías, no capítulo 66, no verso 22 a 23, diz isso. Quando nós formos estar lá no céu com Cristo, quando tudo isso aqui se cessar e que Jesus voltar, quem aprendeu a viver o santo sábado aqui na terra, vai viver lá no céu também. Porque ele diz isso para cada um de nós. Em Gênesis, no capítulo 2, Deus descansou no 7º dia. Deus não precisava recarregar as suas energias. Deus não se cansa. Em momento algum da história, em momento algum da Bíblia, nós encontramos dizendo assim: Deus criou o 7º dia porque Ele precisava de um descanso. Mas se você for lá no livro de Marcos, abrem a Bíblia de vocês, por favor. Marcos, no capítulo 2. Vamos ver o que ele disse sobre o Santo Sábado. Se realmente ele precisava criar o sábado porque ele precisava de descanso, porque ele estava muito cansado, e ele disse: não, eu fiz toda essa obra, eu ordenei para que tudo fosse criado e eu me cansei. Marcos capítulo 2. Então agora eu vou me descansar. Mas olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que Deus diz para mim e para você em Marcos capítulo 2, do verso 27. Ele diz assim, olha, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa de Deus? Não, por causa do homem. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Amém? Amém. Da sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Deus criou o santo sábado, queridos irmãos. Não foi para ele descansar, que ele estava cansado de toda a sua criação. Ele criou o sábado para o homem, para que eu e você pudéssemos ter uma conexão com Cristo, para que eu e você pudéssemos lembrar que foi este dia que ele criou lá no Jardim do Éden. Naquela época, ninguém cansava de estar ali em um lugar tão perfeito, não se cansava, porque era tudo perfeito, não tinha cansaço algum, ninguém trabalhava, morrer como nós trabalhamos hoje, era tudo perfeito. Mas ele viu, ele sabia que eu e você seríamos pecadores, ele sabia que nós íamos cansar, ele sabia que porventura em algum momento de nossas vidas nós íamos nos desligar durante a semana. E então foi que ele teve essa ilustre ideia de criar o santo sábado para o homem se reconectar, renovar as suas forças em Cristo Jesus. E infelizmente nós estamos negando isso todos os dias em nossas vidas. Já pensou? Se durante o dia de sábado eu, Vanessa, me desligar de todo o universo, desligar de TV, desligar de celular, desligar de fofocas, aí sim eu ia viver o santo sábado digno, um sábado de honra. Vocês já observaram que as pessoas, elas estão tão conectadas que hoje nós estamos usando o celular como a Bíblia. Estamos tão dependentes dele que a gente está usando o celular como uma desculpa. A Bíblia digital, porque nós não conseguimos nem dentro da igreja apartar dele. É sábado e eu estou na igreja com o meu celular na mão, conectado ali 24 horas, vendo as mensagens que estão chegando. Eu não faço nem questão de deixar no modo avião,
Porque se eu me desligar, eu vou perder alguma novidade que está acontecendo lá fora. Mas eu estou dentro da igreja, no santo sábado do Senhor. Como eu estou utilizando o meu tempo? Como é que eu estou me conectando com Deus? Será que eu estou me conectando com Deus? Eu estou mais conectado com o mundo do que com Deus. E olha, queridos, nós sempre falamos sobre o sábado, mas nós estamos tão falhos quanto aqueles que não falam sobre o sábado. Tem exceções? Sim, tem. Às vezes você não utiliza o celular, mas você utiliza de outras coisas. Você utiliza para falar mal do seu irmão, do seu próximo, em pleno santo sábado. Você não está utilizando o seu santo sábado para uma conexão com Deus. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos cuidar do nosso tempo, porque a gente não diz que um sábado vivido é um sábado a menos para a volta de Jesus. Se nós perdemos o sábado que foi ontem, com a nossa comunhão divinal, nós podemos recuperar ela hoje no domingo? Não! O sábado passou, o tempo passou. Aquilo que passa não volta atrás. E nós estamos perdendo essa conexão com Deus. A gente precisa, de uma vez por todas, se reconectar, não com as nossas redes sociais, não com o mundo lá fora, mas nós precisamos reconectar urgentemente com Deus. Deus é a nossa melhor opção. E olha, não me restam dúvidas que nós estamos vivendo os últimos dias de nossas vidas. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo lá fora? As guerras, cada dia que passa, estão crescendo. E a força maior agora do universo entrou em choque em meio às guerras. Os Estados Unidos entraram em ação. Todo mundo teme quando os Estados Unidos entram em qualquer situação. Até o governo dos Estados Unidos, as pessoas ficam de olho. E estão crescendo. E nós estamos, sim, vivendo os últimos dias de nossas vidas. Nós ainda temos alguns sábados para que nós possamos viver, para que nós possamos fazer essa conexão direta com Cristo. E quando nós nos conectamos com Cristo no sábado, a nossa semana se inicia com Cristo. E quando Ele inicia com você uma semana, você tenha certeza de que a sua semana será abençoada. Mesmo você imaginando que as falhas virão, mas você tem esperança, né? Nós vemos na lição da semana passada o exemplo, né, lá no livro de Daniel. Seus amigos, eles tiveram uma esperança, eles viveram o que eles conheciam sobre Jesus. Eles tiveram a oportunidade de negar Jesus. Eles foram até levá-lo à morte, mas eles não morreram, porque eles creavam em um Deus que sabia que mesmo aquela situação que eles estavam vivendo de morte, Deus podia os livrar. E a gente precisa ter só esse pouquinho de conexão com Deus para que a gente possa ser forte dessa forma também, né? Mas e se concordássemos em cessar, em existir de parte da nossa tecnologia e decidirmos devolver a Deus o nosso sabático, que é sábado? Já parou para pensar? Se no próximo sábado
fazer um compromisso com Deus. Não é fácil, é difícil. Mas você consegue falar com Deus assim: Senhor, me ajuda a viver pelo menos um sábado na glória. Me ajuda a viver pelo menos um sábado em conexão contigo, para eu ter a experiência de como é passar um dia contigo. Sabe, ontem no clube, eu contei para os meninos, eu vi um vídeo. Esse vídeo me deixou muito triste. Foi em uma universidade e tinha um entrevistador, e esse entrevistador estava com várias pessoas famosas, vários nomes de pessoas famosas. E universidade, geralmente, a maioria das pessoas são pessoas jovens, né? E aí, então, o entrevistador chegava assim para os jovens e falava assim: eu esqueci o nome das pessoas famosas que estavam lá. Ronaldinho Gaúcho, vamos dar um exemplo. Tem Ronaldinho Gaúcho, qual que você prefere? Você prefere passar um dia com Ronaldinho Gaúcho ou com Jesus? Foram várias entrevistas com vários nomes de pessoas. Gente, nenhum disse que gostaria de passar um dia com Jesus. Todos preferiram passar um dia com os artistas, com as pessoas nas quais eles admiram, nas quais eles se consideram seus ídolos. Por quê? Essas pessoas não têm o conhecimento de Cristo. Elas não têm conexão com Deus. Hoje eu faço esse desafio para você que está aqui nesta noite. Vamos fazer uma conexão com Deus em um sábado. Tente se conectar com Deus. Desliga a sua internet, desliga o seu celular, desliga a sua TV, desliga o seu trabalho, a vida lá fora das pessoas, e conecte-se com Deus. Conecta com Ele, diga para Ele: Senhor, é um desafio que eu estou fazendo. Eu quero saber como é estar perto de você no sábado. Eu quero viver um dia de sábado contigo, para eu saber se de fato eu perdi todos os sábados da minha vida, se todos os sábados que eu já vivi até hoje foram mal vividos, foram mal resolvidos. Faça esse compromisso com Deus. Peça a Deus para poder te ajudar. Peça a Deus para poder te dar forças. Porque se Deus não nos ajudar, Ele disse que é possível que eu e você tenham uma conexão com Ele. Se Ele está dizendo que é possível que nós possamos nos conectar, então Ele irá nos ajudar. Mas para isso, eu e você precisamos nos colocar à disposição. Nós precisamos colocar o pé na água. Porque senão nós nunca vamos conseguir atravessar o rio. Porque senão nós nunca vamos sair da mesmice que nós vivemos todos os dias. Nós nunca vamos sair de tudo aquilo que nós mesmos nos sufocamos. Às vezes nós achamos que são as pessoas que nos sufocam. Mas não são as pessoas que nos sufocam. Somos nós mesmos que nos sufocamos. E aí então, você vai poder perceber. Hoje eu passei um sábado com Deus. E veja qual foi a diferença em passar um dia com Deus, um sábado com Deus, e passar o resto da sua vida sem Deus. Mas eu garanto para vocês que vai ser uma experiência extremamente maravilhosa. Todos nós temos as mesmas 24 horas em um dia. Mas como escolhemos usá-las, faz toda a diferença. O tempo é mais valioso do que o dinheiro. Você pode ganhar mais dinheiro, mas não pode ganhar mais tempo. E é verdade. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo que você tiver a oportunidade. Mas o tempo desperdiçado, o tempo mal vivido, não tem mais como você ganhar. E eu vou deixar aqui para vocês duas coisas. A primeira é o compromisso de honrar a Deus no uso das 24 horas do dia. Nós vamos estabelecer um compromisso de até a final de cada dia prestar conta a Deus.
Amanhã é segunda-feira. Você vai hoje, quando você for dormir, você pode escrever o que você irá fazer amanhã. E ao final do dia amanhã, você vai prestar conta com Deus. Eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, isso que eu não consegui fazer. Mas isso eu consegui fazer. E faça isso durante toda a semana. Para que você possa armar tempo para glorificar a Deus. E a segunda coisa é: estabeleça o compromisso de tomar o sábado, um dia especial para a entrega e o encontro com Deus, que nos dá a cada semana 6 dias, e espera que passamos o sábado mais próximo dele, daqueles que o amam e daqueles dos que necessitam da nossa ajuda. Existem muitas pessoas que precisam de um abraço de cada um de nós que estamos aqui. E se você tira o sábado para cuidar dessas pessoas, tenha certeza que Deus vai ficar muito feliz. Tem pessoas lá fora que às vezes nós julgamos que estão necessitados, precisando de um prato de comida, uma cesta básica, pagar uma conta. Mas muitas dessas pessoas precisam que eu e você chegue até elas e dê um abraço, deseje um bom dia, faça uma oração. E o sábado é um dia especial para que nós possamos fazer isso. Que nós possamos, em Cristo Jesus, pedir Ele para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê força, para que nós possamos, sim, de verdade, saber usar o nosso tempo, que é o Santo Sábado, para que nós possamos estar bem treinados quando Jesus voltar nas nuvens do céu para buscar eu e você. Nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele nos ajudou, Ele nos deu força, Ele nos capacitou, Ele nos deu vontade. Mesmo que às vezes você não consiga, você não queira, você não entenda que você precisa guardar o sábado, a Bíblia diz que nós devemos fazer o que com a nossa carne? Nós devemos amaciá-la, cuidar dela com carinho, ou nós devemos sacrificá-la? Sacrifique a sua carne, mas viva o santo sábado do Senhor, porque aí sim você vai ter a certeza de que Deus estará cuidando de toda a sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar o hino de um